Eu esqueci de citar que também em 1918 a gripe espanhola, que matou 100 milhões de pessoas, o presidente na época, Café Filho, fez isolamento social. O número de mortes teve 100 milhões de mortes, a Covid teve 10. Morreu 35 mil pessoas no Brasil, inclusive ele foi uma das vítimas. Tá? Então, esse papo de não funcionar isolamento, né? O Lacombe vai falar em isolamento vertical, que não tem fundamento nenhum, né? O que ele defendia, Lacombe, né? Porque o Bolsonaro é genocida. Ele era contra o isolamento social, né? Ele era a favor, eu já falei para vocês, da contaminação por rebanho. A Imperial College, que conhece mais do que ele, porque ele confessa que há mais de 40 anos não lê um livro. Quem é um ser humano que consegue isso? Né? A Imperial College, o estudo, depois da declaração dele, afirmava que a gente ia ter uma contaminação de 170 milhões, 3 milhões de mortes, e o vírus demoraria uns 20 anos para sair. E se ele não tivesse modificações letais que ameaçaria a humanidade? Né? A ciência diz que a única doença que pode matar os humanos é o vírus. Né? Defendia o efeito de manada, era contra o isolamento social, né? O isolamento social, né? E aí o Bolsonaro vai afirmar que não pôde fazer nada porque o STF não deixou. Mentira! O STF só deu autorização para os governadores poderem agir. Ele podia montar o gabinete de crise, estudar, procurar cientistas, se aconselhar com a ciência e não se aconselhar com a captopril, que é uma médica geriátrica. Geriátrica não, é uma médica, a pediatra. Pediatra não entende de pandemia. Né? Você tinha a Átila Marino, Natália Pasternak, que é uma das especialistas do mundo. A Átila Marino é doutor em pandemia, doutor em epidemiologia, né? Não consultaram nada disso, né? Ao contrário, queria mudar a bula da cloroquina, dizendo que era indicado para Covid, né? E o porquê ele usou, né, a cloroquina. Hoje a CPI sabe que ele usou a cloroquina. Ele, assim como muita gente em volta dele, sabia que ela não surtia efeito, mas era para encorajar para o povo sair na rua, acreditando que estava protegido e trabalhar. Então o objetivo era manter os empresários ganhando dinheiro e não a saúde popular, como os que fizeram e perdendo menos. Quais foram os países, né, que agiram radicalmente assim? Foi o mesmo parceiro dele, Donald Trump e Bolsonaro. Resultado: o Brasil proporcionalmente tem 3% dos habitantes e perdemos 11% de vidas. E os Estados Unidos perdeu um pouco mais de 1 milhão e 100. Também porque não se recusou a fazer isolamento social. 150 países fizeram. O Brasil é melhor, né? O presidente é um intelectual, conhece de vírus, né? Deliberadamente, né? Constantino disse que não pode chamar ele de genocida, né? Porque não pode. O outro disse porque não pode chamar o presidente o ex-presidente de ladrão, de quadrilheiro, né? De ladrão, de quadrilheiro, de condenado. Primeiro, quando ele se refere quadrilheiro, ele se espelha naquele PowerPoint da Lagnol, que não tinha base nenhuma de acusação daquilo que ele falava. Ele foi condenado a pagar 100 mil de indenização por Lula. Ladrão, né? Houve furto na Petrobras, mas ele não tem culpa porque ele não é obrigado a saber que há roubo na Petrobras, porque ele comanda o país. O próprio Flávio Bolsonaro disse que não sabia o que acontecia no gabinete dele. Como o presidente pode saber de tudo o que acontece? Mas ele, presidente, ele foi inocentado. Não existe descondenação. Ninguém será preso antes do processo ser tramitado, julgado, né? E ele foi preso em segunda instância sem ameaçar a sociedade.